Olá, uma boa noite para você que acompanha a Revista Exato. Começou mais um diálogo aberto nesta terça-feira, sempre uma alegria receber cada um de vocês. Vamos ver quem está comigo nesta noite. São dois grandes protagonistas da nossa política nacional. Os deputados Ricardo Salles e Evair de Mello. Boa tarde, deputado Ricardo Salles. Sempre uma alegria entrevistá-lo e agora aqui na Revista Exato também. Oi, Mariana, prazer em ver você. E meu querido companheiro, excepcional ex-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, grande autoridade do Espírito Santo, Evair de Mello. Ótimo, já foi Boa inclusive noite, apresentado obrigado aí, né, deputado? Boa noite, obrigado pela oportunidade, que alegria e que responsabilidade poder falar diário aqui com o Ricardo Salles. Desculpa a expressão, essa fera, né, esse talento da mais pura expressão. Ricardo, que eu vi imagem lá presente na nossa AgriShow, né, dando orgulho para o nosso rural, falando para o nosso Brasil, com certeza é o Ricardo que, com muito orgulho, foi o nosso competente, corajoso e ousado e tecnicamente perfeito ministro do Meio Ambiente, que muitos nos deu a oportunidade de avançar com as pautas realmente estruturantes para o nosso país. Obrigado, Ricardo, o trabalho que você prestou ao país, obrigado pela sua liderança e, naturalmente, poder fazer um debate com você aqui, para mim, é para colocar vou bater a foto e colocar no currículo. Boa, eu também, com os dois feras aí ao lado. Deputado Ricardo Salles, a bomba, uma das últimas bombas, né, do governo Lula, explodindo aí o escândalo no INSS, a gente vendo, inclusive, sendo escancarado aí aquele aparelhamento sindical que a gente sabe que é muito comum no governo Lula, né, como o senhor tem visto esses últimos episódios aí, apesar da tentativa do governo Lula de se desvincular desse escândalo, está bem evidente que, inclusive, o ministro Carlos Lupe sabia do que estava acontecendo e nada foi feito, né? Não tem do que se desvencilhar. É pleno governo Lula, roubalheira de aposentado, né? Roubar dinheiro de aposentado do jeito que esse pessoal estava roubando é uma grande covardia. É óbvio que o PT e a turma do PT está toda envolvida, afinal de contas, os sindicatos com os quais o subordinado indicado do Lupe fez os esquemas lá no INSS, são sindicatos ligados ao PT, inclusive um deles, o dirigente, é o irmão do Lula. Então, todos as 9 digitais do Lula estão nesse assunto, né? O irmão dele está lá. Então, é PT na veia. Onde o PT e a esquerda está, você não precisa muito exercício de futurologia, nem grandes estudos, nem grandes investigações. Qualquer órgão desse governo do Lula, assim como nos anteriores, inclusive da Dilma, você puser a mão, qualquer um que você puser a mão, tem sacanagem. Nesse caso especificamente do INSS, uma covardia a mais. Se aproveitavam da fragilidade dos aposentados, muitos dos quais, hoje eu li a reportagem sobre um senhor especificamente, que é analfabeto, portanto não sabia nem o que estavam lhe cobrando, ele não tinha nem condição de contestar aquilo, porque não entendia o que estava sendo cobrado. Então, a responsabilidade ali é verticalizada. É Lula responsável, é Lupe integralmente responsável, aquele Stefanuto que saiu do INSS envolvido até o último fio de cabelo, e os sindicatos ligados à esquerda, ao PT, ao PDT, toda essa quadrilha, envolvidos até o pescoço para roubar aposentado. Não tem escândalo do INSS, não. É roubo de aposentado, para roubar velhinho. Esse sim é o rótulo que esse escândalo, mais esse escândalo, né, desse Lula 3, o Lupe, inclusive, tem que ser demitido. Não para resolver o problema, porque ele não é o único problema, mas é parte principal, integrante, fundamental desse esquema todo que foi montado aí. Ótimo, deputado Ricardo Salles. Agora, deputado Evair de Mello, conta pra gente, o senhor estava até agora há pouco também numa comissão em que estava, né, o ministro Carlos Lupe. O que está sendo feito até agora e como está sendo essa pressão, inclusive, para que ele saia do cargo? Eu tive a oportunidade hoje, Ricardo Salles, nosso também relator lá da CPI do MST, de desmentir e desmascarar o ministro Lupe. Veio com a versão que ficou sabendo só no último período, nos últimos meses, que não tinha informação. Na verdade, eu mostrei para o ministro
né, a notificação que eu fiz ao seu gabinete em 7 de março de 2023, quando nós tivemos acesso aos primeiros, ou seja, a sinais que havia roubo, desvio de dinheiro dos contos dos aposentados. Portanto, o ministro foi notificado pelo nosso gabinete no dia 7 de março de 23. Daí um mês, nós fizemos a convocação, inclusive no dia 16 de março de 23, eu convoquei na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, com a nossa Bia Kiss, que presidia, e no dia, acho que 20 e pouco, alguma coisa, de abril, o ministro esteve na Comissão de Fiscalização Financeira, eu entreguei novamente a denúncia a ele e tornei público essa denúncia quando eu fiz essa arguição a ele e ele simplesmente se calou. Portanto, aí eles alegam o seguinte, Ricardo Salles, isso é importante. Mas esses roubos começaram em 2019. Eu não duvido em nenhum momento. Os sindicatos, quando perderam a contribuição sindical, queriam sobreviver e manter a base da pirâmide da política. Iniciaram pequenos roubos, possivelmente, como eu soube início de 23, possivelmente os roubos é anterior. Mas, um detalhe, não tem sindicato ligado à direita, são os sindicatos ligados ao PT, ao PDT, ao PSOL, ou seja, é aquela turma que perdeu a contribuição sindical que arrumou, entre algumas outras formas, essa forma de fazer fundo para enriquecimento ilícito e, naturalmente, grande parte desse recurso foi para a manutenção do status desse sindicato, que é a pirâmide política que atuou em 22. Por isso, até a própria eleição do presidente Lula, que claramente teve o apoio desses sindicatos de forma descarada em 2022, eles já vinham com dinheiro roubado dos aposentados. Quando chega em 23, nós fizemos a denúncia em março, o ministro ficou sabendo em março, e, na verdade, ele fingiu que não era com ele, né? Ele deixou a cerca frouxa e, naturalmente, os gafanhotos avançaram sobre o dinheiro do nosso aposentado e aí não aumentaram em quase 300% o avanço, a liberação e o liberou geral. Para piorar disso, no mesmo ano de 2023, o governo apresentou uma medida provisória da qual embutiu nela um jabuti para tirar a necessidade que tinha de cada 3 anos você refazer esse credenciamento, refazer essa autorização. Embutiram um jabuti, nós da oposição, inclusive o Ricardo Salles, tentamos, no processo de tramitação dela em plenário, votamos para retirada de pauta, votamos o contrário, no mérito, com a conivência do governo, ela foi votada a revelia, vamos dizer assim, ela foi votada por aclamação, não permitindo que a oposição se posicionasse, mas o nosso voto, o nosso registro, ele está no chamado procedimento regimental para que nós retirássemos de pauta e postergasse a votação, mas isso não foi possível. Então o ministro estava sabendo, nós tivemos hoje numa audiência com ele, ele contou muitas histórias, ele é um exímio contador de história, é um especialista, eu digo que se esses ministros do PT, ele esteve aqui hoje, mas o Lewandowski também estava aqui. Se eles fossem poetas, com certeza iriam escrever peças maravilhosas, iriam fazer narrativas maravilhosas. Mas eles são atores dentro da cena política brasileira, são treinados, são adestrados para mentir, para dissimular, para falar que não era nada com eles, na verdade, está posto aí. Enriquecimento ilícito. E o ministro, que segundo eu ainda não tenho provas que ele botou a mão nesse dinheiro, mas os seus comparsas e os seus aliados colocaram, por ele saber e não ter tomado nenhuma atitude, ele com certeza prevaricou, crime de responsabilidade, crime de omissão, que na verdade mostra a conivência e a conspiração desse governo Lula para com a corrupção. Um escândalo que atingiu mais de 7 milhões de aposentados. Gente, roubar dinheiro dos nossos velhinhos, dos nossos aposentados, ou do BPC, ou pessoas que estão aposentadas ou encostadas por problemas de saúde, realmente é um crime que eu não sei nem se tem absolvição divina. Possivelmente, num juízo final, o inferno, com certeza, é o caminho mais justo para esses bandidos que estão roubando os nossos vovozinhos. Ótimo, deputado. Agora, aproveitando a companhia dos senhores, queria falar também, né, sobre o PL da anistia, caso Débora Rodrigues, por exemplo, que é muito simbólico, né, do que tem acontecido com os presos do 8 de janeiro.
E a gente sabe que o PL da anistia, né, foi muito suado conseguir aí todas as assinaturas para pedir pela urgência, e mesmo assim a gente vê esse projeto sendo engavetado. Agora a gente vê, né, o que tem se comentado sobre os bastidores, do interesse, inclusive, dos presidentes das casas, né, do Congresso, sobre uma possível opção ao PL da anistia, enfim. A gente estava vendo uma pressão popular que deu resultados em relação, por exemplo, ao caso da Débora Rodrigues. Ela voltou para a prisão domiciliar, porém foi condenada a 14 anos ainda pelos ministros do STF. Como que o senhor vê, deputado Ricardo Salles, a situação da Débora e de tantos outros diante desse vai e vem, né, desse, parece que é um recuo, mas quando a gente vê, eles dobram a aposta, digamos assim. Como vão ficar os presos do 8 de janeiro? Olha, Mariana, é uma grande covardia tudo isso, né? A sociedade precisa, de uma maneira geral, confiar na justiça, né? É muito ruim para a própria instituição quando a sociedade em geral olha para o órgão encarregado de administrar a justiça, de fazer justiça. E aí você vê que aquele que é encarregado de fazer a justiça, aquele órgão, aquela instituição, está sendo a mola propulsora da injustiça. Porque erros judiciais podem haver na história do direito, né, dos tribunais, não só no Brasil como no exterior. Erros judiciais acontecem e precisam ser rapidamente reparados. Aqui não se trata de um erro judicial, aqui se trata de um rol, de uma lista de decisões sobre todos os condenados que conscientemente, propositalmente, né, de maneira pensada e ordenada, vêm sendo condenados a penas que são absolutamente injustas. Que haja responsabilidade, como eu já disse isso sempre, que haja responsabilidade por cada uma das atitudes, depredação de prédio público, depredação de patrimônio tombado, mas isso tudo é pena de um ano e meio, né? O sujeito paga a cesta básica, faz trabalhos comunitários. Isso é a história da jurisprudência. Aí, de repente, você pega esse tipo de coisa e coloca num formato, num enquadramento de atentado ao Estado Democrático de Direito, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quer dizer, e comina uma pena na outra, que também é um outro erro. São crimes que, se existissem, não existiram, não aconteceu, mas se existissem, eles são conexos, né? Então você tem, por exemplo, se você pegar uma pessoa que praticou um roubo seguido de morte, o latrocínio, uma coisa está embutida na outra, existe um crime próprio para isso. Então você condena a pessoa pelo roubo, também pelo homicídio, também pela posse ilegal de arma, também por isso, também por aquilo. Quer dizer, não existe, isso está errado. E quem agiu corretamente nesse ponto foi o ministro Luiz Fux, que soube colocar a bola no chão e falar, não, espera um pouquinho, vamos ajustar aqui a dosimetria, isso chama-se a dosimetria da pena. E, portanto, o caso da Débora, da moça do batom, foi o caso que se tornou mais emblemático, mais conhecido, até porque tem a imagem, né, as imagens falam por si, dela com um batom numa estátua. Isso foi divulgado na BBC, na CNN, vários canais internacionais. Mas assim como o da Débora, você tem centenas de casos que são igualmente desproporcionais às penas atribuídas, e que cada um deles é efetivamente uma demonstração de injustiça. E isso é muito ruim para a sociedade, porque faz, de novo, repito, faz com que haja uma perda de credibilidade. E a sociedade, quando perde a crença, a credibilidade, a fé na mais alta instituição do judiciário, realmente é uma sociedade que vai ficar perdida, né? Então, esse é um caso muito emblemático e que eu acho que o Congresso tem obrigação de tomar uma atitude cuja a solução mais adequada, na minha opinião, é a anistia completa para todos esses que foram processados, inclusive não deveriam ter sido processados, nem sequer no Supremo Tribunal Federal, porque não tem foro por prerrogativa de função. Entretanto, não é isso que parece que vai acontecer. Eu falo isso tranquilamente porque eu votei no Marcel Van Hatten, né? Então eu não entrei nessa história de tem que votar no Mota, porque só assim que sai anistia, ou tem que votar no Alcolumbre, menos ainda, né? Porque só assim que sai anistia. Então eu estou tranquilo para criticar. Eu votei no Marcel Van Hatten, me orgulho por ter votado nele. Agora, se a única solução possível for essa solução negociada
de mudar as penas e o formato de aplicação da pena para que todos vão para a prisão domiciliar e tenham redução substancial de pena, se for essa a única saída politicamente viável, que seja. Mas eu não acho que é a mais correta. A mais correta seria a anistia acontecer. Boa, deputado. Deputado Ivair de Mello também, gostaria de ouvir a sua opinião, né? A gente sabe que tem muitas questões sendo discutidas em bastidor, principalmente com a viagem, né, ao Vaticano, que envolveu aí Lula, toda a sua imensa comitiva, que teve também presidente do Supremo Tribunal Federal, teve presidente da Câmara, presidente do Senado, enfim, e que nessa eles também podem ter conversado bastante, as pessoas falam muito desses acordões aí de bastidores. Qual é o destino do PL da anistia, na sua opinião? Olha, uma coisa que eu já aprendi, estou no terceiro mandato aqui em Brasília, participei de momentos importantes, né, como o impeachment, as denúncias do Cunha, as investigações do governo Temer, né, estivemos aqui ao lado do Ricardo Salles no governo Bolsonaro, pela liderança aqui na casa, e a gente vai aprendendo com o tempo, né, aqui o tempo também é posto, né, e naturalmente a gente vai descobrindo que os bastidores funcionam, as forças ocultas literalmente operam e trabalham aqui nessa casa, e às vezes isso que acontece. Essa ida ao Vaticano, na verdade, para quem conhece, o PT tem algumas coisas que eles fazem muito bem, eles são muito bons estrategistas. Na verdade, foi uma reunião às alturas, né, o Lula usando da morte do Papa Francisco, né, eu acho que o Lula deveria realmente ir no velório do Papa Francisco como chefe de Estado, né, os outros presidentes também foram lá, mesmo com diferenças ideológicas. Ele aproveitou para fazer um convite nada modesto ao presidente da Câmara, e ao presidente do Senado, para, nas alturas, na ida e na volta, eles fazerem as suas negociações. Que começou a organização dessa conspiração, naquele fatídico jantar que o presidente da Câmara fez dias atrás, que levou o Lula e os líderes da base, a foto se tornou pública, portanto, eles não têm nenhum escrúpulo para tomar essas decisões. Fazem isso com a maior cara de pau no mundo, com a maior naturalidade possível. Não tem nenhum escrúpulo e, na verdade, é uma combinação de coisas que estão horrorizando. Tive oportunidade hoje, inclusive, de tratar com o ministro Lewandowski. E aí entrou a questão da anistia. Ele disse que essa primeira-dama corrupta do Peru, ela foi dado o asilo para ela por questões humanitárias, que ela tem problemas de saúde. Ótimo. Se isso for a régua, então que também possamos dar liberdade para as pessoas presas aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro, que têm problemas de saúde. Tem gente morrendo, tem gente com problema de mobilidade, comodidade, tem gente com doenças graves e sérias, e aí o STF não tem nenhum tipo de dó e de pena. Mas lá a primeira-dama do Peru, que na verdade deram para ela um cala-boca, porque ela que recebeu o dinheiro da Odebrecht e ela que recebeu o dinheiro da Venezuela. Se o Lula não dá esse cala-boca para ela, naturalmente ela ia voltar dentro do mesmo tom, e aí iriam reabrir os processos e com certeza o Lula seria envolvido. Então, o negócio desse é melhor passar óleo de peroba na cara, dar renúncia para ela, para poder acobertar esse crime. O mesmo Lewandowski disse hoje aqui que o Congresso é o Supremo. Portanto, ele naturalmente, de novo, faz o enfrentamento com as últimas decisões que o Supremo tem, de onde ele é egresso, que mostra que, na verdade, o Supremo é ditatorial, ele não respeita a decisão do Congresso, porque, na verdade, esse partido que é um puxadinho do PT, que é o PSOL, você vê que os grandes questionamentos ao Supremo é o PSOL que faz, para deixar o PT livre disso, e aí o Supremo, em cima de uma provocação do PSOL, faz lá as suas interpretações. É claro, essa questão da anistia, ela é para ontem, ela é necessária, é por uma combinação de fatores, mas infelizmente por uma conivência política. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, os políticos da base do governo, olha os deputados que estão retirando a assinatura. Já tem algumas assinaturas que foram retiradas do pedido de urgência. Deputados que estão na base do governo, com essa situação, já receberam um recado do STF,
possivelmente, na expressão, Ricardo Salles, tem um rabo preso com alguma coisa, o STF está fazendo chantagem moral e jurídica de forma velada dos deputados, e o governo, que está de joelho de cócoras, na verdade, tem que usar todo o aparato governamental para tentar dar proteção a essa ditadura da toga, que é essa ditadura do STF. É lamentável que, pelo processo, né, das eleições da democracia, chegasse gente tão inescrupulosa ao poder brasileiro. E, para finalizar, o levantador desse tema, ele fala em pena justa, né? Quando ele fala lá dos traficantes, ele falou de assassinos. O Lewandowski, o seu currículo é manchado no STF, porque ele que negou a extradição do César Battisti, foi ele que permitiu o fatiamento do processo de impeachment e fez com que a presidente Dilma pudesse manter os seus direitos políticos. Foi ele que começou o desmanche da Lava Jato, e não se esqueçam dos últimos atos finais que ele fez na Condição de Ministro, foi absolver Renan Calheiros e todos os crimes cometidos, além, é claro, de diversas outras ações dele. Uma delas, Ricardo Salles, Lewandowski, que sempre foi um protetor e um guardião do MST. Então, isso mostra o currículo de quem está nesse governo. Então, não vai haver justiça. Com certeza, a Constituição está sendo completamente ignorada, porque os operadores administrativos são submissos à vontade de um Supremo, que nesse momento usa o poder ditatorial, e a Constituição e o regimento que vale é o da cabeça e do juízo deles. Dependem como que eu amanheci no meu humor de hoje. E aí toma essas decisões. Infeliz é a nação, né, cujo esse Supremo é o ser superior. Ótimo. Ainda só para aproveitar um pouquinho mais a companhia dos senhores, gostaria de perguntar sobre esse assunto que tem mexido bastante com as redes sociais hoje, que é a questão da possível camisa vermelha da seleção brasileira. A gente sabe que não se trata apenas de uma escolha estética, esportiva, a gente sabe que o vermelho tem um peso ainda mais no ano eleitoral, que será o ano que vem, inclusive com a Copa do Mundo acontecendo 3 meses antes. E aí, a grande questão é que, mesmo que haja uma estratégia comercial e tudo mais, esse símbolo, né, que a gente vê já há muito tempo do uso da camisa amarela, né, a canarinho e tudo mais, e agora com a vermelha, pode ainda aumentar a polarização política no país, deputado Ricardo Salles? Eu acho que só um vagabundo para comprar uma camisa da seleção vermelha, porque uma pessoa que é brasileiro de corpo e alma, de coração, de tudo, patriota, não veste uma camisa vermelha da seleção de jeito nenhum. O problema não é ser vermelho, como vocês estão vendo aqui, até o abajur da minha casa aqui é vermelho. Não é esse o problema, você pode usar vermelho em condições normais, mas você colocar na uniforme da seleção brasileira o vermelho, não está na nossa bandeira. Nossa bandeira é verde, amarela e azul. Dentro do verde, amarelo e azul, está à vontade para escolher, com mau gosto, com bom gosto, faz o desenho, contrata um. Agora, colocar vermelho na bandeira brasileira, isso é inacreditável, na seleção brasileira, isso é inacreditável. Desrespeita as cores da nossa bandeira. É claramente uma ingerência política em cima da CBF, que não é um órgão muito isento, né? A gente sabe bem das histórias aí que envolvem o comando da CBF. É realmente vergonhoso você vê uma situação como essa, o Brasil tendo que assistir o lançamento de uma camisa de seleção vermelha. Desculpa, é o fim da picada. É verdade, ainda mais esse símbolo, né, que a gente conhece, como bem disse o deputado. Eu também gosto de usar um batom vermelho, ele simbolicamente está bem forte agora, né? Tem gente que considera inclusive uma arma, um batom vermelho, mas enfim. Mas o fato é que numa camisa da seleção, a gente sabe que tem muito peso. E tem gente dizendo também, analisando que a camisa vermelha com preto, né, que seria também a referência ao Jordan e tal, que é uma homenagem da Nike, ainda faria com que muitos da torcida do Flamengo quisessem utilizar essa camisa no ano que vem. E a torcida do Flamengo é enorme, isso vai fazer mais gente ainda usar essa camisa. Mas a frase do deputado Ricardo Salles foi ótima sobre quem são aqueles que usariam essa camisa. O senhor concorda, deputado Evair? Olha, o PT, né, ele é tão profissional no cometimento de crime que eles já esconderam a estrela. Né? Você vê que a estrela que era um símbolo máximo deles. Eles, até internamente, estão trocando suas cores. Né? Eles já estão com vergonha de ser petista porque a coisa, você só vê petistas no movimento deles, daquela minoria reunida. Na rua você já não encontra mais. É claro,
Temos que lembrar que o senhor Edinaldo, o atual presidente da CBF, só pôde ser reconduzido ao cargo disputado a reeleição com um padrinho que ele teve, chamado Gilmar Mendes. Naturalmente, custou alguns milhões a CBF, que contratou o Instituto ligado ao Gilmar Mendes para dar consultoria jurídica à CBF. Dentro desse arcabouço, a gente sabe do que está posto. Nada em Brasília é por acaso. Achar que essa proposta dessa camisa não tem nenhuma relação com as imagens que eles querem produzir para 26, tem que ser muito inocente. Portanto, isso mostra que a CBF está contaminada, sim. Se não está contaminada, está submissa. Eles se incomodam muito, Ricardo, com essas manifestações que nós fazemos no Brasil inteiro, né, colocando 1 milhão, 300, 400, 100 mil pessoas de verde e amarelo. Essa imagem, porque as pessoas que realmente levantam cedo, trabalham, produzem nesse país, têm orgulho da nossa bandeira. Não é a questão da camisa ser amarela. Não tem soberania de um povo, não tem uma nação independente que não tem o amor pela sua bandeira. Vá, por exemplo, aos ingleses com a bandeira deles, os alemães com a bandeira deles, a seleção americana, os americanos com a bandeira deles. Na verdade, é o amor a um território, é o amor a uma história. E, na verdade, a cor faz parte dessa construção que nós temos para que possamos ter um símbolo. O que nos une, nós temos a nossa divergência, temos as nossas diferenças, mas o que nos une deve ser a nossa bandeira, que sobre ela está a nossa Constituição. Portanto, isso é ser claro, eles têm esse desmanche, eles querem desmanchar esse patriotismo que ressurgiu com muita força no Brasil e veio para ficar, porque as pessoas estão muito mais encorajadas, e vou voltar aqui com a frase do Ricardo Salles. Tem hora que eu até quero ver essa camisa, quem vai ter coragem de comprar essa camisa e sair na rua? Porque eles nem no meio deles estão saindo mais, mas com certeza vão fazer um enfrentamento também, porque é um desrespeito à história desse país que foi construído. E a seleção, que para nós ela foi importante, né? Na verdade, essa seleção deveria jogar sem camisa, porque eles não estão honrando a camisa a amarelinha nossa, ou azul, ou que seja a branca, que foi usada no começo, né? Eles deveriam jogar talvez só de cueca e descalço, porque não estão jogando nada. Então, essa seleção aí, ela está envergonhando os brasileiros. Mas o que tem para hoje é que eles continuam com a camisa amarela ou a camisa azul, né? Se com a camisa amarela, com a responsabilidade, nada estão fazendo, com certeza, acho que vai todo mundo cair em campo. Vai ser um cai-cai, né? E eu não sei quem vai roubar mais, se vai ser o juiz, os bandeirinhas, o VAR, ou se a turma da camisa vermelha. Ótimo, teremos excelentes cortes, inclusive a partir dessas falas aí, é o que muitos dos brasileiros querem dizer, às vezes não encontram as palavras, os deputados encontraram as palavras aqui. Muito obrigada pela participação dos senhores, eu sei que os senhores têm outros compromissos aí, então eu queria agradecer, deputado Ricardo Salles, pela presença aqui, volte mais vezes à Revista Exato. Obrigado, Mariana, obrigado à Revista Exato, prazer estar aqui com meu querido colega Evair de Mello. Boa noite aí a todos. Boa noite para o senhor também, deputado Evair de Mello. Volte mais vezes, a gente espera o senhor aqui na Revista Exato. Obrigado pela oportunidade, foi uma alegria estar ao lado do meu amigo Ricardo Salles, para revisar rapidamente. O ministro Carlos Lupe foi notificado por mim 28 vezes. O ministro Lewandowski hoje ficou claro que o ministro da Justiça não respeita a Constituição, portanto, não tem legitimidade para o cargo. E a pá de cal é trabalhar com a hipótese de trocar as coisas do nosso país. Nós não vamos admitir, vamos fazer o debate na política, e se for preciso, vamos mobilizar os brasileiros para ir para sem camisa para a rua. Camisa vermelha, como fala no bom italiano, Ricardo Salles, niente, esquece. Ótimo, obrigada, deputados, até a próxima. A gente espera os senhores numa próxima vez.